Eu tive a oportunidade de a semana passada ir no maior congresso de corretores do mundo, nos Estados Unidos, em Chicago. E eu estava dizendo aqui para Débora, a Leide, que a única diferença, a grande diferença do corretor brasileiro para o corretor, vamos dizer assim, norte-americano, que lá tinha todos os países, para você ter ideia, tinha 86 países. Sabe o que é? Sede de conhecimento. E vou dar um exemplo a vocês aqui e agora. Você sabe quantas pessoas se inscreveram para a palestra do nosso campeão Bruno Lessa, no nosso sitezinho? Mais de 100. Mais de 100. Tudo bom? Mais de 100. Nós fizemos esse ano um encontro nacional dos corretores de imóvel lá em Brasília, o Embrace. Nós temos hoje no Brasil 430 mil corretores no sistema Cresce-Cofesse. E para você colocar 1.200 corretores no congresso foi uma dificuldade. Você sabe quantos corretores tinham lá no congresso? Em Chicago, 30 mil corretores. Você sabe qual é a diferença? Eu vou até repetir. Sede de conhecimento. Essa é a única diferença. Que inteligente nós somos, habilidosos em negócio nós somos. O que nós estamos precisando, pessoal, é que eu estou tentando colocar na cabeça de vocês. Tem que ter qualificação. O cliente está tendo informações, a mesma informação que tu tem, o cliente está tendo ela. E o cliente, quando ele é informado, que ele chega no teu birô, ele quer ter a segurança de que você sabe mais do que ele. Porque quando ele sentar no teu birô, ele começar a fazer perguntas e você não souber responder, tenha certeza de uma coisa: tu perdesse a confiança dele. O cliente hoje tem conhecimento. É a nossa obrigação sabermos mais do que ele. E só tem uma forma de a gente saber mais do que o cliente: é a gente se qualificar mais. Não existe outra. O cara não nasce sabendo de nada. E todos os dias, todos os dias, isso é incansável. Todos os dias nós temos que aprender, que aprender, que aprender. Aí eu vi lá corretores. Eu não vi um corretor desses 30 mil que aparentasse não ser bem de vida. E uma coisa impressionante lá, que nós temos aqui que nos ceder para isso, chama-se parceria. Mais de 90% dos negócios dos Estados Unidos é parceria de um corretor com o outro. Não existe passativa. Não é passativa que a gente chama aqui? Não existe. O cara que pensa que ele é inteligente passando por cima do outro, ele é o cara mais burro que pode existir. Mas também porque eles têm um sistema único de informação. Sem dúvida, concordo. Ele tem uma coisa que a gente não tem, vamos dizer assim, que ele vem de pequeno, ele tem uma cultura, vamos dizer assim, diferente.
Mas, campeão, o mundo é feito hoje de você copiar o que é bom. Nós temos que fazer isso. Eu conheci, pessoal, lá, uma empresa, professor, só um minutinho, professor. Eu conheci uma imobiliária que detém 70% do mercado imobiliário de Chicago. Ela não tem um corretor dentro do escritório. Sabe o que ela tem? Um aplicativo que você chega, entrega o imóvel. Ela dá um banho no imóvel, na apresentação desse imóvel, que o cliente, quando clica para ver o imóvel, aparece tudo. Percebeu? Quem apresenta é o escritório, é aquele aplicativo daquela empresa. Mas quando o cliente diz assim, eu quero ver esse imóvel, que clica para ver assim, ver cheirar o imóvel, aparece tua foto, teu telefone. E tu é quem vai apresentar. Quando chega lá, tu fez a venda, esse escritório tem 1%. Mas o que ele fez para esse cliente ver teu rosto é impressionante. Então, campeão, esqueça esse negócio de alguns bechalhados. O mercado, nossa profissão vai acabar. Não vai nunca. Eu estava agora num país que a tecnologia é coisa primordial. E lá, todos os negócios, 98% dos negócios de imóveis são feitos com o corretor de imóveis, o realtor, que eles chamam. Ok? Então, pessoal, eu queria que aqui tivesse 100, 120 cadeiras. Sabe por quê? Porque eu estava sentindo que essa categoria está com sede de conhecimento, que ela precisa ter isso. E vou dizer uma coisa: qualquer palestra, boa ou ruim, ela sempre ensina. Né, professor? Sempre. Você sempre tem uma coisinha que chega no teu chip e faz puf. E às vezes essas coisinhas é que é o pulo do gato numa negociação. Ok? Eu não vou tomar mais o tempo. Pessoal, eu estou com uma pessoa que, por incrível que pareça, eu estou conhecendo agora. Mas existe uma pessoa, Denis, por favor, levanta aí. Eu sempre disse aqui, disse a Maeval e a todos vocês, principalmente aqueles que sempre têm a oportunidade de vir no Cresce conversar comigo. Se você tiver um palestrante, se você conhecer um palestrante que você acha interessante para a nossa categoria, Vilmar está sempre aberto, cara. Não tem a menor dúvida, não tem um corretor no estado de Alagoas que pode dizer assim, eu tive com o presidente Vilmar e pedi a ele isso, e ele disse, rapaz, não faço não, porque não. Agora, eu não faço se não for bom para a categoria, Branquinho. O que for bom para a categoria, não tem a menor dúvida que as portas estão abertas. Então esse cara aqui, professor, esse cara aqui, presidente, ele é bom, presidente, ele vai, ele está trazendo para a gente o que o mercado lá fora tem, que é a tecnologia, de você saber lidar com os aplicativos, com esse tipo de coisa, que é fundamental para a gente. Então, Deus, parabéns, negão. Eu acho que eu acho que é isso. Essa princesa aqui, eu sempre acompanho ela no Face, e é uma pessoa admirável. Eu sempre estou vendo. Eu acho que você está certo. Sua imagem é importante nisso. E todos vocês têm que fazer isso. A imagem é muito importante. Nós não vendemos imóveis, cara. Nós vendemos uma imagem. E essa imagem, quando ela é bem vendida, ela é bem acolhida, o cliente entra em contato com você
com a maior satisfação do mundo. Não é verdade, Marquinha? E a partir do momento que esse cliente entrar na tua casa, no teu habitat, você tem que estar qualificado para não deixar ele sair. E se ele sair, ele tem que deixar de dizer para você: muito obrigado pelo sonho realizado. Ok? Obrigado, pessoal. Boa noite. Alô, todo mundo ouvindo bem? Bom, pessoal, boa noite. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui. Queria agradecer o convite do Cresce de Alagoas, presidente Vilmar, obrigado, toda a sua diretoria, conselheiros, Denison, amigão, já se tornou um grande amigão, obrigado pelo convite, por ter sugerido para a gente poder estar aqui. Antes da gente começar a entrar no tema, falar um pouquinho de marketing imobiliário, eu queria até fazer um comentário das palavras do presidente aqui, do evento que ele teve nos Estados Unidos recentemente, o maior encontro de corretores do mundo. Eu morei nos Estados Unidos durante um tempinho, eu estudei lá durante um tempo. E eu estudava mercado imobiliário, fui para lá estudar marketing voltado para o segmento imobiliário. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, além dessa sede de conhecimento, é da cooperação que existe entre esses profissionais. Essa cooperação, essa questão da parceria, ninguém se enxerga muito como concorrente, e principalmente a postura que o corretor tem como profissional perante o mercado. O corretor lá, ele se enxerga muito como uma empresa, ele cuida muito bem da imagem dele, do conhecimento dele, ele tem uma segurança tão grande para poder se relacionar com o cliente, para poder passar conhecimento para esse cliente, que às vezes a gente acaba percebendo que falta um pouquinho aqui no Brasil que a gente poderia fazer melhor. Eu acho que é uma coisa bacana para todo mundo refletir e começar a se enxergar um pouco como empresa. É muito comum, eu presenciei várias transações imobiliárias nos Estados Unidos, e muitas vezes, o que aqui no Brasil a gente vê, às vezes, o cliente querendo comprar direto, para não ter que pagar comissão, para não ter intermediação, o cliente querendo tirar o papel do intermediador, e nos Estados Unidos acontece o contrário. O cliente fala, ele vê o imóvel, ele se interessa, ele fala, eu vou ver com o meu agente. Ele tem um corretor de confiança dele, ele tem um agente dele. Por quê? Porque a maneira como esse agente se posiciona, ele passa tanta segurança para o cliente, que o cliente nem sequer imagina fazer negócio direto, porque ele pode perder dinheiro, ele pode se ferrar na documentação, e não, ele sempre quer procurar um corretor. Então isso é uma coisa muito bacana. Quanto mais conhecimento vocês assumem, melhor vocês se posicionam perante esse cliente. Então acho que é uma dica bacana, boa a sacada do nosso presidente Vilmar. Bom, pessoal, vamos lá. O tema que a gente vai tratar aqui hoje, vamos falar um pouquinho de marketing imobiliário, mais especificamente marketing imobiliário de alto impacto e baixo custo. Por que esse tema é muito pertinente? Hoje a gente vive uma realidade, a gente está saindo de uma crise brava, né, que graças a Deus está passando, está ficando para trás, e a gente vive uma realidade onde a disponibilidade de verba, de ações, a quantidade de opções que a gente tem é muito diferente do que era um tempo atrás. Especialmente em 2008, 2009, quando a gente viveu esse boom imobiliário, a gente tinha muito recurso, a gente tinha uma outra realidade que hoje era bem diferente. Então esse tema é muito pertinente baseado por conta disso. Uma das coisas que eu acho mais importante, mais interessante de toda essa questão digital, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, é que hoje o marketing digital ele deu uma oportunidade muito grande para os pequenos corretores, para os pequenos construtores, para os pequenos empresários concorrerem em nível de igualdade com os grandes. Então hoje não importa se você é um pequeno corretor, se você é um corretor autônomo, se você trabalha numa mega imobiliária ou se você é dono de uma grande empresa. Todo mundo consegue concorrer em pé de igualdade porque consegue chegar no cliente certo, e o que vai fazer a diferença realmente é a maneira como você se posiciona para esse cliente. Eu vou tentar ser bem breve aqui no meu discurso, bem breve na apresentação que eu vou fazer, para sobrar um tempinho bacana para a gente poder bater um papo, para vocês poderem fazer perguntas e a gente discutir em cima da realidade do mercado local. Bom, então vamos lá. Falando um pouquinho dessa realidade de mercado, qual que é o cenário hoje do mercado que a gente está? A gente saiu de uma... está saindo, né? Ainda não saímos completamente, mas a gente está saindo de uma situação, de uma crise que ela realmente foi bem grave, bem difícil. E o Sinduscom fez um levantamento, um tempo atrás, que ele mostrou que a maior parte das obras de construção civil hoje no Brasil, elas são feitas por pequenas e médias empresas, por pequenos e médios construtores. Assim como a intermediação imobiliária também, a gente sabe, a
grande maioria delas é feita por corretores autônomos, por corretores que não pertencem a grandes grupos, a grandes estruturas. Isso quer dizer o quê? Que hoje, quem mais produz no Brasil, quem mais constrói, quem mais vende no Brasil, é justamente uma parcela da população que está com pouco recurso disponível para poder investir. A não ser que eu esteja no local aqui, hein, presidente? Não sei se é o caso de Alagoas, que todo mundo tem bastante verba, mas o Brasil que eu conheço, todo mundo enxutinho, está procurando alternativas aí de alto impacto, de baixo custo, para poder se sobressair. E como é que é esse mercado hoje que a gente está vivendo? Vamos contar uma historinha aqui de como que a gente chegou até aqui. Tudo começou lá atrás. O incorporador, o construtor, ele foi lá, comprou um terreno, fez um estudo de viabilidade e projetou um imóvel. Resolveu construir um imóvel, resolveu lançar um prédio. Aí, muito bem, ele foi lá, aprovou o projeto, órgãos públicos, licenciamento ambiental, registro de incorporação, cumpriu toda aquela burocracia e, de fato, conseguiu aprovar esse projeto para ele poder botar para funcionar. Aí, finalmente, ele foi lá e lançou o produto. Só que ele não imaginava que ia acontecer tudo isso que aconteceu com o Brasil nos últimos anos: impeachment de um presidente, crise econômica, problemas de desvalorização cambial, a inflação indo lá para o alto, taxa de juros ficou muito elevada, agora está voltando para o eixo, mas antes ficou muito elevada. Com tudo isso, o que aconteceu? As vendas não responderam. Ele lançou esse produto e as vendas não responderam. Mas, como ele lançou, é um cara de palavra, o que ele fez? Ele teve que começar a obra, começou a construir esse produto. Quando ele começou a construir, o custo de construção disparou. Inflação cada vez mais elevada, ele não estava vendendo, foi lá e vamos lá, tem que construir, vamos construir. Com isso, ele acabou concluindo essa obra. Concluiu a obra com um monte de unidade ainda para poder vender, o famoso estoque. E aconteceu uma coisa que é um outro mal do mercado imobiliário, que é o quê? Que é o tal do distrato. O pouco que ele vendeu ao longo de todo esse percurso, com toda essa dificuldade, muita gente ainda distratou, e ele se vê numa situação onde ele tem um prédio para poder vender, imóvel em estoque, uma economia patinando, caixa econômica não facilita a aprovação, recursos, bancos sem dinheiro, taxa de juros, apesar de estar baixando, ainda a gente não está vendo isso no financiamento imobiliário, e essa é a realidade que a gente se encontra hoje, depois de todo esse caminho que ele percorreu, depois de todo esse calvário que ele percorreu. E, por outro lado, para o corretor, pobre do corretor, ele está no meio desse furacão todo. Ele tem produto para vender, ele sabe que tem cliente até que está interessado em comprar, mas que às vezes não consegue, o financiamento não consegue fazer essa conta fechar, e a gente está meio que perdido no meio disso tudo. Para o lado do construtor, do incorporador, o que ele pensa? Como é que eu vou fazer para poder gerar mais exposição para o meu imóvel, se eu não tenho tanta verba para poder vender? E o corretor, pobre do corretor, que está lá no stand de vendas, além de não ter uma clareza de como que vai sair desse cenário, ele não tem mais visita, não passa mais visita no stand de vendas. Quem aqui trabalha com lançamento? Imóvel novo? Quase todo mundo. Está tendo bastante visita no stand de vocês? Pelo visto não, né? E aí é que entra o tema que a gente quer abordar aqui. Como que a gente faz numa situação de mercado difícil, falta de recurso, financiamento ainda difícil de se obter e um cliente que não está indo visitar o stand de vendas, ele não vai no stand de vendas mais. Aí eu começo a bater papo assim, com vários clientes que a gente tem de consultoria, várias construtoras, corretores que trabalham em imobiliárias que a gente atende, e a gente tenta entender, né? Vai investigar, vai conversar, vai tentar entender um pouquinho desse perfil. E a maior parte da queixa que a gente ouve é essa daqui. Por que o cliente não está vendo? Porque os clientes estão perguntando pela internet, o cliente manda um e-mail, só quer saber o preço aqui, aí ele não vem. E se eu não falo o preço, ele também fica bravo, ele não vem. E aí o cliente não vem. Eu já presenciei cenas assim que eu achei até curioso. Eu estava um dia numa imobiliária que representa o lançamento de um produto e estava observando o trabalho dos corretores ali. Aí o telefone tocou, que também é uma coisa rara de acontecer, né? Não toca com aquela frequência que tocava antes. O telefone tocou, a recepcionista pegou, registrou o contato, o lead, né? O famoso lead, passou para o corretor da vez, a corretora, né, melhor dizendo, a corretora atendeu o telefone.
Não ficou 40 segundos com o cliente no telefone e desligou. Aí eu perguntei para ela, falei, o que aconteceu? Algum problema? O cliente não queria o imóvel, né? Por que essa ligação foi tão rápida? Ele só queria saber o preço. Aí eu falei, bom, mas ele só queria saber o preço? Esses clientes de internet é tudo curioso. Eles não dão com real interesse de comprar e só estão querendo saber o preço. Aí eu falei, bom, se essa é uma realidade, se esses clientes de internet só são curiosos, se eles estão querendo saber todas as informações por e-mail, por WhatsApp, por telefone, chat, não estão indo visitar o produto, seja imóvel novo de lançamento ou seja imóvel remanescente, é sinal que tem alguma coisa realmente aí, porque não é possível que nenhum cliente mais vai querer comprar um imóvel sem ir até lá, sem visitar, e não é possível mais que esse corretor vai fazer um atendimento achando que esse cliente é um inimigo. Então vamos tentar entender um pouquinho melhor essa situação. Bom, primeira coisa, vamos lidar com o fato. O número de visitas no stand está caindo, isso é um fato, isso é uma realidade. Não tem como a gente querer negar, não tem como a gente querer omitir que isso está acontecendo. Agora, a questão é, como que a gente lida com este fato? Bom, uma das primeiras coisas que a gente observou, investigando, fazendo testes, fazendo avaliação com clientes, com corretores, o que o cliente está querendo comprar é totalmente diferente do que aquilo que a gente está querendo vender. Eu não sei se vocês já se fizeram essa reflexão. É uma provocação que às vezes ela é ruim, porque a gente tem que olhar para dentro da gente e refletir, mas o que a gente está oferecendo? A gente está vendendo isso, a gente está vendendo 3 dormitórios com uma suíte, 2 vagas na garagem lazer completo. O cliente hoje, ele não está comprando, hoje não, o cliente ele nunca comprou isso na verdade. O que o cliente compra é o quê? É um local para poder morar, fácil acesso ao trabalho e onde os filhos podem se divertir com segurança. Por acaso, é esse produto. Vocês percebem que a gente está falando aqui do mesmo produto, só que são 2 abordagens completamente distintas. Quando esse cliente chega com esse problema, a gente tem a solução para o problema dele, mas a gente muitas vezes não está enxergando a maneira como a gente pode apresentar para ele essa solução. Bom, esse foi o primeiro fato, foi a primeira situação que a gente diagnosticou e que foi uma maneira da gente começar a bolar estratégias, começar a pensar de uma maneira diferente. Segunda coisa, não está nessa apresentação porque é recente esse dado. O Google apresentou para a gente, dias atrás, na sede dele lá em São Paulo, um estudo que ele fez especificamente sobre o comportamento de compra de imóveis na internet hoje. Uma pesquisa que o Google foi além. Ele tem um programa que chama Google Think Real Estate, que ele faz o mundo inteiro, que ele pesquisa mercados, que ele pesquisa nichos de mercado, não somente dentro da plataforma Google, não somente na internet, mas em mercados, de uma maneira geral. O dado que mais me chamou a atenção desse estudo, 80% dos clientes que estão procurando imóvel hoje iniciam a busca no período noturno. Eles não iniciam a busca durante o dia. A gente tem stand de vendas aberto à noite, a gente está trabalhando à noite para poder atender esse cliente. Esse dito curioso que não está indo no stand de vendas da maneira como a gente queria. Será que esse cara tem tempo para ir no stand de vendas durante o dia? Será que a gente está agindo da maneira correta com ele, no tempo dele, ou será que a gente está querendo que ele se adapte totalmente à nossa condição de trabalho? E eu não estou sugerindo aqui para que todo mundo abra o stand de vendas à noite, para que todo mundo trabalhe à noite fazendo plantão para poder atender cliente. Mas, será que a gente está disponível para esse cliente à noite no canal que ele está procurando a gente? Porque ele pode sim estar procurando no chat, ele pode estar procurando via WhatsApp, ele pode estar mandando e-mail. E se a gente começar a estabelecer uma relação com ele no período onde ele realmente tem atenção para poder falar com a gente, será que a gente começa a converter melhor esses atendimentos em visitas pessoais? E aí a gente cria uma abertura para poder mostrar o produto para ele como ele quer? Então essa foi a segunda grande reflexão que a gente tirou desse estudo e que a gente está trazendo aqui. Isso leva a gente o quê? A figura de um outro profissional que pode ser o corretor de imóveis, mas a gente precisa entender que existe uma outra função com a qual a gente não está executando, que a gente não está fazendo, que é o quê? É o profissional de primeiro atendimento. Hoje, não basta só ser corretor de imóveis, não basta só a gente falar com o cliente, não basta só
a gente apresentar o imóvel da maneira como a gente sempre fez, porque o cliente de hoje não é o cliente de sempre, é um outro cliente. Ele tem outro perfil, ele tem outro comportamento de compra, conforme a gente está vendo. Antigamente ele não iniciava compras no período noturno, hoje em dia ele inicia a pesquisa dele no período noturno, além de uma série de outros fatores que a gente vai falar um pouco mais para frente. E o que seria esse profissional de primeiro atendimento? Seria o profissional que está interessado, em primeiro lugar, resolver o problema do cliente. Você, desculpa o perdão da expressão, mas você não é o corretor de imóveis, você resolve problemas. Essa é a sua real função. O cliente, quando ele chega para você com uma missão, ele chega para você com um problema, a primeira coisa que você tem que fazer é entender qual que é o problema desse cliente. Nesse caso aqui que a gente mostrou, a necessidade dele é o quê? Moradia com fácil acesso ao trabalho e onde os filhos dele podem se divertir com segurança. Se a gente começar a entender primeiro a necessidade dele antes de apresentar o produto, a gente vai conseguir apresentar esse produto numa abordagem totalmente dentro daquilo que ele quer, numa abordagem correta, ou às vezes não esse produto, mas algum outro produto que você tenha na carteira e que você consegue apresentar para ele. Um exemplo até pessoal. Eu estou procurando um imóvel para poder comprar numa outra cidade que não é São Paulo, e eu estou fazendo algumas pesquisas. Ainda não estou no momento de compra, mas eu estou no momento de pesquisar. Para mim, o item mais importante para esse imóvel é uma localização específica. E todo corretor de imóveis, quando eu vou falar com ele, quando eu vou falar do desejo, a primeira coisa que ele faz é tentar me tirar da localização que eu coloquei. Ele, não, mas esse local aqui você consegue comprar um apartamento muito maior pelo mesmo preço desse outro bairro que você tem fácil acesso aqui. Mas eu não estou sensível à metragem no primeiro momento. Eu tenho uma razão para poder escolher aquela localização. Por quê? Ele não está querendo resolver o meu problema, ele está querendo vender um produto. Ele poderia me vender um produto que fosse mais atrelado com a minha necessidade, se talvez ele entendesse melhor a minha necessidade primeiro. Então, o que esse profissional de primeiro atendimento tem que ter? Alguns itens que a gente listou, baseado em histórico de sucesso de conversão, de trabalhos, de consultorias que a gente fez, de alguns estantes que a gente vem acompanhando. Isso não é uma ordem específica no que eu vou apresentar. Vou apresentar características que são todas elas importantes, mas não tem uma ordem específica. Primeiro, possuir total conhecimento do produto. Por quê? Porque quando eu for entender o que esse cliente quer, eu preciso entender se aquele produto que eu tenho realmente resolve ou não resolve o problema dele. Muitas vezes a gente pensa 2 dormitórios com uma suíte, uma vaga na garagem, a gente tem aquela ideia preconcebida do quê? O casal novo que está começando a vida. Só que vocês já pararam para pensar que você pode ter talvez um casal de idosos que tem uma casa muito grande, onde essa casa, os filhos saíram de casa, foram todos estudar fora, gera uma manutenção muito grande, mais trabalho para um casal que já está na terceira idade, que não é muito interessante para ele poder ficar tomando conta disso, e às vezes você tem um produto que você conhece tão bem, um produto que você pode entender a necessidade desse perfil novo de consumidor, apresentar para ele de uma outra maneira, ou seja, resolver o problema. Por que vocês não moram em um condomínio onde vocês vão ter mais conveniência, vocês vão ter mais facilidade, você já vai ter sua piscina limpa, não vai ter que contratar uma pessoa para poder limpar sua piscina, e por aí vai. Então, por isso é importante conhecer o produto. Segundo, simpatia, paciência e dedicação. O exemplo da corretora que eu citei. Ela não teve nenhuma simpatia, ela não teve nenhuma paciência e muito menos dedicação. A reação dela, esse cliente só queria saber o preço. Por que ele só queria saber o preço? Por que ele só queria pegar a informação rápida? Será que ele estava no trabalho, no momento que ele estava ali, que era realmente possível ele entender a informação básica, era o tempo que ele tinha para poder destinar? Por que ela viu esse cara como inimigo? Então vamos tentar enxergar o cliente não como inimigo, vamos tentar ter simpatia, paciência e dedicação, porque, de novo, você resolve problemas. Essa é a sua missão como corretor de imóveis. Terceiro, excelente comunicação, ortografia impecável e clareza na exposição de ideias. Principalmente por esses canais digitais que hoje é o principal fonte de entrada de novos contatos, até a conversa evoluir para um telefone ou para um WhatsApp, onde você vai ter um pouco mais de liberdade para mandar um áudio, você precisa ter muita clareza, você tem muito texto, você vai dialogar muito com o seu cliente através de escritas. Se você não souber organizar muito bem as suas ideias, se você não tiver um português muito impecável para poder falar com o seu cliente,
você pode acabar perdendo a credibilidade com ele e com isso perder a simpatia. Ele pode não se sentir seguro de fazer negócios com você. Então, observar itens, detalhes, pontuação, o tipo de imagem que você está mandando, a maneira como você está organizando as ideias, isso aqui pode fazer com que você faça uma venda ou com que você perca uma venda. Simples assim, conforme a gente já presenciou várias vezes isso acontecendo. E aqui a gente não está falando que todo mundo tem que ser o professor Pasquale e que tem que escrever o português perfeito, mas às vezes uma simples revisão você já consegue. Você acabou de escrever o texto, você lê o texto que você acabou de escrever, você já consegue pegar vários pontos possíveis de melhora para poder evoluir e mandar esse texto para o cliente. Conhecimentos avançados dos recursos da internet para poder expor imagens, vídeos, enviar arquivos, etc. Considerando que o cliente está iniciando o processo dele todo por canais digitais, por canais online, e você tem uma série de recursos que você pode trabalhar, imagens, vídeos, mapa do Google Maps, você pode traçar a rota no Waze, traçar a rota no Google Maps, você tem uma série de recursos hoje que vão facilitar totalmente com que esse cliente vá até você. E se você, às vezes, numa conversa com o curioso, que só quer saber o preço no WhatsApp ou no chat, se você mandar para ele o link do Google Maps facilitando a rota dele, você pode fazer com que esse cara vá até o stand e te visite com muito mais facilidade e você acabar fechando uma venda por conta disso. Então, utilizar todos os recursos tecnológicos que a gente tem disponíveis hoje, e a gente não está falando de uma tecnologia inacessível. Todo mundo tem um smartphone, todo mundo utiliza um GPS, todo mundo sabe como funciona o Google Maps, a gente consegue facilitar a vida do cliente. De novo, porque vou insistir isso aqui, vou repetir isso mais umas 20 vezes, você resolve problemas. Disponibilidade de trabalhar nos horários que o cliente necessita. Assim como a gente falou lá no início, as buscas iniciam no período noturno 80%. Porém, você tem outras buscas que iniciam no período diurno, você tem outras buscas que iniciam na madrugada, você tem outras buscas que iniciam em períodos aleatórios. Uma das grandes vantagens hoje que a internet, que as redes sociais, que essa popularização da tecnologia deu, é que hoje cada um pode fazer o seu próprio horário nobre. Aquilo de todo mundo sentar na frente da televisão antigamente, a família inteira junto, assistir o Jornal Nacional, jantar e ver novela, isso não existe mais. Hoje em dia, 8 horas da noite, você pode ter o pai numa classe de MBA, porque ele tem que estudar para não perder o emprego, a mãe está voltando do trabalho, está presa no trânsito, a filha às vezes está no celular conversando com alguém no WhatsApp, o filho está no Netflix no quarto, ou seja, cada um tem o seu horário nobre. Nessa mesma faixa de horário, você pode ter diferentes maneiras de impactar esse cliente. Então, você ter a disponibilidade de trabalhar na hora que ele estiver acessível, com certeza você vai ter muito mais êxito nesses contatos. Isso aqui a gente está falando tanto dos atendimentos virtuais quanto dos atendimentos presenciais. Se esse cara não vai no stand de vendas durante o dia que você está esperando por ele, será que você pode marcar com ele num horário alternativo? Será que você pode apresentar esse empreendimento para ele num café, num restaurante? Será que você pode ir até a empresa dele para poder levar o folder, levar o material desse empreendimento, para poder entender um pouquinho, esperar com que ele reúna a família no final de semana, ir até lá e fazer essa apresentação? Então, é uma outra dica, porque você resolve o problema. E, por fim, organização. A gente vai começar a falar de internet já, mas quando a gente começa a falar de clientes online, de potenciais contatos, a gente está falando de quê? De volume. O volume é muito maior. O tema da palestra é: não espere visitas no seu stand de vendas. Por quê? Porque as visitas caíram e elas continuam caindo, elas vão cair ainda mais. Por outro lado, se vocês forem ver, a quantidade de contatos que são gerados através de canais online não para de subir. Os ditos curiosos que só querem saber o preço, na internet, cada vez maior o volume de contatos que você tem para poder falar e converter em visitas pessoais que, de fato, vão até lá visitar o seu stand, você vai ter a oportunidade de mostrar o decorado e encantá-lo e fazer uma venda. Bom, entrando agora em planejamento. Isso tudo posto, isso tudo a gente já entendeu como que funciona. Aí a gente começou a estudar os empreendimentos recentes que tiveram sucesso mesmo nessa situação atual. Se as visitas estão caindo, como que alguns empreendimentos estão conseguindo ter visitas, como que alguns empreendimentos estão conseguindo fazer venda no meio dessa crise? O que eles fizeram de diferente? O que a gente tem de elemento diferenciador que a gente pode fazer igual, que pode gerar esse sucesso?
E toda vez que a gente faz esse exercício, a gente percebe o quê? Que o sucesso de um lançamento, o sucesso de um imóvel, eu não vou nem falar lançamento, só lançamento imóvel na planta. Às vezes você trabalha numa imobiliária que tem imóveis de terceiros, imóveis usados, quando você coloca esse imóvel para dentro da carteira, vamos considerar que isso também é um lançamento. Toda vez que a gente vai entender o sucesso do lançamento, a gente percebe que o sucesso não está no lançamento, o sucesso está no pré-lançamento. Todas as ações que foram feitas antes desse imóvel começar a ser oferecido. Lá atrás a gente falou, a gente está oferecendo 3 dormitórios, uma suíte e uma vaga na garagem. Antes de começar a oferecer o imóvel da maneira como a gente conhece, o que a gente pode considerar? 3 passos simples: planejamento, meta e controle. Não vou entrar em questões muito técnicas aqui para não complicar, mas em resumo, isso leva a gente para a velha lógica do funil de vendas aqui, que vocês já devem estar familiarizados. Supondo que para cada venda que eu faço, eu preciso ter 3 propostas. Ou seja, para cada venda que eu fiz, eu precisei que 3 clientes tivessem feito uma proposta. Ah, eu pago 180, eu pago 170, eu pago 160. Só que se supõe que para cada proposta que você recebeu, você precisou atender no seu stand de vendas, ou no telefone, ou no chat, no e-mail, você precisou atender 30 clientes, por exemplo. Então, a cada venda, 3 propostas, 30 clientes atendidos. Só que para poder atender 30 clientes, você precisou falar com 100 pessoas. Você precisou atingir 100 interessados. Ou seja, a cada 100 pessoas que eu falo, uma venda eu vou fazer. Entender esse processo é o primeiro ponto para que você consiga ter uma frequência de vendas, para que você consiga ter um êxito na sua estratégia. Por quê? Só porque você falou 100, eu falei com 100, atendi 30 e converti 3. Isso, você teve 3 propostas e dessas 3 propostas você gerou uma venda. Não, você falou assim, eu atendi, falei com 100, atendi 30. Você atingiu 100 pessoas interessadas, 100 pessoas viram a sua comunicação, 30 você atendeu, ou seja, visita, chat, telefone. Dessas 30, 3 você conseguiu tirar uma proposta e fechou uma venda. Então a conversa não foi 1%, né? Para cada 100 pessoas que viram a minha comunicação, uma venda eu fiz. Esse dado é a média de conversão de clientes online, tá? Hoje, a média. Quando a gente trabalha para da conversão, a gente trabalha em cima das pessoas que visualizaram ou em cima das pessoas que contactaram? As duas coisas. As duas coisas, porque aqui é um funil. Então você tem tanto primeiro as pessoas que viram, você vai fazendo várias métricas. Primeiro a quantidade de pessoas que viram a sua comunicação, depois a quantidade de pessoas que você efetivamente atende para tirar a proposta e daí vender. Então você pode fazer uma métrica daqui para cá ou daqui para cá. Isso. Mas o fato é, a conclusão daqui é, supondo que para cada venda que eu faço, eu precise com que 100 pessoas vejam a minha comunicação, antes de fazer uma comunicação, eu vou projetar toda a minha comunicação para quê? Para esse número de pessoas. Porque eu sei que se 200 pessoas virem a minha comunicação, eu vou gerar 2 vendas. Se 300 virem a minha comunicação, eu vou gerar 3 vendas. E por aí vai. Então, quanto mais eu expando o alcance da minha mensagem para um cliente qualificado que tem um perfil daquele produto, maior a probabilidade de eu poder fazer uma venda. E nesse meio tempo, como que eu faço esse atendimento? Resolvendo o problema do cliente. Deixa eu fazer uma pausa, porque você está falando aí. Fica à vontade, pode perguntar à Eu vontade. acho que não gosto que a gente interrompa, porque eu vou falar com vocês, nós sempre queremos pegar raciocínio. Então, assim, e quando a gente faz o posicionamento do Facebook, aí a gente vê lá 3 mil visualizações. Gera um lead engano para a gente como se houvesse 3 mil pessoas interessadas. Na verdade, ali foi o Facebook que espalhou, né? Na fanpage na página das pessoas. Aí vai para 3 mil, criando, né, para a gente uma falsa impressão de que. 3 mil pessoas impactadas. Criando uma falsa impressão, né? Que a gente tem 3 mil pessoas interessadas. Né? Aí chegou o ponto, às vezes, essas 3 mil pessoas, nenhuma chegaram a deixar uma mensagem, deixar meu contato. O que você atribui a isso? É que não existe tipo ali, ou seja, nada atraiu. Não existe uma promoção, o marketing não foi bem feito.
Situações mais comuns que a gente vê em casos assim, principalmente de Facebook. Facebook, Instagram, ele gera esse número muito grande de visualização para a gente poder fazer a comunicação e nem sempre as pessoas interagem. Duas coisas que a gente mais observa que geralmente a gente vai calibrando a mensagem. Primeiro, a segmentação, se a segmentação está correta, ou seja, se o perfil de cliente que você definiu ele está correto, que toda vez que você vai criar uma campanha no Facebook, ele vai te estimando, você vai atingir tantas mil pessoas. Só que a gente tem que criar funis de segmentação que sejam referentes àquele produto. Não adianta eu colocar, por exemplo, uma cobertura na praia, na orla da praia, na Ponta Verde, e colocar para que essa comunicação seja exibida sem nenhum critério, por exemplo, de renda. Então, pessoas que ganham R$1.000 vão ver essa cobertura, esse imóvel. Então, quanto melhor o perfil, quanto melhor a gente definir o perfil desse cliente, maior a chance desse imóvel atingir. Ele vai atingir menos pessoas, mas pessoas mais qualificadas, o tal do lead qualificado, que tem o perfil de compra que a gente quer. Agora, eu queria fazer um parênteses. Eu acho que muitas vezes o marketing digital também ele está muito ligado ao momento da economia, da oferta, da demanda e tudo que está sendo praticado. Porque, por exemplo, às vezes você faz tudo correto, a segmentação, a renda, o produto direcionado àquele público, aí eu acho que às vezes, muitas vezes, a gente também tem que ter um olhar para a economia, para entender o que está acontecendo no país, e não só que o marketing digital vai dar resultado. Você já também tem essa perspectiva sobre isso? Sim, existe sim essa adequação da mensagem com o momento. Eu não vou nem dizer o momento só da economia, mas vou dizer o momento de compra do cliente, que às vezes por conta da situação econômica, ele tem o interesse, ele tem o dinheiro, mas ele está inseguro, porque ele não sabe se ele vai perder o emprego amanhã, se não vai, mas você precisa entender esse momento dele e calibrar a sua mensagem para poder atingir ele. Eu costumo falar muito com os corretores, com as empresas que a gente atende, que o ciclo de decisão de compra de um imóvel, até de locação, inclusive para quem trabalha com locação, ele é longo. Ninguém resolve, hoje eu vou comprar um imóvel e amanhã está assinando um contrato. Nem alugar, ele tem um tempo, ele vai para casa, ele analisa, ele pensa, ele compara, existe uma maturação. Considerando, por exemplo, que esse ciclo demora 6 meses, digamos assim, eu sempre falo com todos os corretores, atende o cliente, aquilo que a gente falou lá atrás, resolve o problema, seja atencioso, seja simpático, seja paciente, porque esse cara, e mantém essa carteira ativa, sempre falando com esse cliente. Se atender um cliente hoje, ele vai comprar daqui a 6 meses. Você atender um outro cliente amanhã, esse cara vai comprar daqui a 6 meses e 1 dia. Você atender um outro daqui a 2 dias, daqui a 6 meses e 2 dias. Então a chance de você ter uma previsibilidade, de você ter uma recorrência, é muito maior quando você vai mantendo essa carteira ativa. Isso não significa você ficar empurrando o produto para o cara, às vezes que não é o que ele quer comprar, como é o meu caso. O cara, ele cisma comigo que não vá nessa localização. Entendeu? Vá na outra que você vai comprar um apartamento maior com um preço bom, mas eu não quero. Ou seja, eu não vou falar com esse corretor. Ele não quer entender qual que é a minha necessidade para aquela localização. Então a gente manter a carteira ativa com o perfil do cliente, entender o momento de compra dele, com certeza a gente tem uma chance maior de êxito no longo prazo. Obrigado. E aí também já é uma decisão sua, você quer esse local, então não tem para que o corretor está mostrando o outro. Mas já aconteceu comigo, inclusive, o cliente procurar um determinado local e mostrar em outro. Ou seja, então ele não estava decidido. Mais ou menos isso. Existe isso, mas... Existe o cliente que realmente está decidido naquele momento, mas naquele momento. Eu particularmente, não entendo, porque eu trabalho com locação, em venda. Então, quando ele detectar essa característica do imóvel, quando ele está querendo, se eu tiver ótimo, eu vou oferecer para ele. Mas eu sempre estou oferecendo uma outra coisa, porque já aconteceu de escolher. Então, mas se você entender a necessidade desse cliente, tudo bem oferecer algum outro imóvel, um outro local baseado nessa necessidade. Essa minha grande questão com esse corretor, por exemplo, em nenhum momento ele quer entender o porquê eu quero aquela localização. No meu caso, por exemplo, eu quero um apartamento próximo do Yacht Club, da Praia do Canto, que eu gosto de velejar, para mim é mais fácil. Se ele me oferecesse um apartamento numa outra praia, próximo talvez de um outro Yacht Club, e entendesse que para mim o que é importante é ter um local para poder acessar o mar, eu poderia morar 50 km de distância. Apesar da sua queixa, porque não houve uma absorção real da sua situação. Exato. Exato. Ele quer entender. Exato. Exatamente. Bruno, só uma dúvida. Dentro desse perfil do cliente que ele
começa a procurar e durante 6 meses, ele, como você falou, ele pode fazer uma aquisição. No nosso mercado é comum o chamado cliente desesperado. É aquele cliente que ele está recebendo dinheiro, ou ele vendeu o imóvel dele, está já saindo do dinheiro, ele se desespera para ir no momento, para o mais rápido que ele puder, ele fazer a aquisição do imóvel dele. Já houve casos aqui, não é comum, os corretores, em que o cliente ele fica desesperado para comprar. Então, para mim, às vezes, algumas regras são quebradas. Às vezes até o atendimento, não estou incentivando o mau atendimento, mas às vezes até um atendimento ruim, mostrando opções e o cliente compra. Comigo, por exemplo, já houve casos em que eu mostrei as opções e o cliente comprei com fulano. Ótimo. Então eu percebi que ele é um cliente que estava desesperado para comprar. Isso, aliás, já aconteceu comigo. Você pega um dinheiro para comprar alguma coisa, você no telefone, hoje eu vou comprar. Aí quando chega lá na loja, às vezes o cara tem que ruim, mas você não tem tempo, você está sem tempo, você quer comprar. Não pergunta. Como fechar com esse cara? Resolvendo o problema dele. Se ele está desesperado para comprar, ele tem um problema. O problema é, preciso comprar alguma coisa rápido. Acabei de vender meu imóvel, se eu não comprar outro rápido, o imposto de renda vai incidir sobre essa venda que eu fiz. Entender essa necessidade dele, então vamos lá, amigão, qual que é o seu problema? É comprar o que é valor para você? É isso, essa localização, vou encontrar o imóvel para você. O que calibra um atendimento ruim do atendimento bom não é o café que você dá para o cara, é resolver o problema dele. É simples assim. Muito obrigado. Bom, gente, então vamos lá. Então, supondo aqui que para cada 100 eu tenho uma venda, para quanto mais pessoas eu falo, maior a chance de eu ter vendas. Então, se eu começar a não discriminar esse cliente na internet, começar a entender a necessidade dele, trabalhar no horário dele, no ritmo dele, procurar para ele o que é valor para ele, a chance desse cara evoluir aqui nesse funil, chegar no final do funil, é maior. Nesse ponto, o senso comum diz o quê? Vamos investir em marketing digital. É muito importante? Importantíssimo, é um dos motivos da gente estar aqui falando. Porém, antes da gente falar de marketing digital ainda, eu vou salientar alguns outros pontos. Não vamos enxergar marketing digital somente como mídia, porque marketing digital ele não vai fazer totalmente o trabalho da gente conseguir encantar o cliente. O que faz a diferença é o quê? Uma palavra que se chama engajamento. O que o marketing digital faz é facilitar o engajamento. Ele facilita com que a sua mensagem seja encontrada por aquele cliente. Mas existem uma série de outras ações que a gente pode fazer antes, inclusive, do marketing digital, como, por exemplo, ações muito simples como placa, onde a gente consegue se relacionar um pouco melhor com esse cliente. E por que um cara que veio de São Paulo, que fala de marketing digital, que estava no Google, que está falando um monte de tecnologia, está falando para poder fazer placa? Entendeu? Por quê? Qual que é a grande lição daqui? O engajamento com a micro-região, muitas vezes a gente está vendo também hoje, como o senso comum é investir em micro-região, o senso comum é investir em marketing digital. Quando entra o imóvel, a primeira coisa que o corretor faz, ele pega 2 e 3 dormitórios, uma vaga de garagem e vai para o Facebook e vai espalhar essa comunicação para todo mundo. Só que às vezes do lado dele, ali, no bairro que ele quer, no prédio, no mesmo prédio onde tem um apartamento, você tem uma pessoa querendo comprar e você está tão às vezes querendo gerar lead, querendo gerar contato, que você acaba esquecendo de se envolver com a micro-região. Então o trabalho ele sempre tem que começar de dentro para fora e não de fora para dentro. E aí a gente vai trazendo outras questões, como por exemplo canais próprios de comunicação. Vocês corretores, hoje vocês têm canais próprios de comunicação. Vocês têm o e-mail de vocês, o cartão de vocês, muitas pessoas trocaram o cartão comigo. O que está nesse cartão? Um canal de comunicação. O corretor me deu um canal de comunicação. Está aqui o meu telefone, está aqui o meu WhatsApp, está aqui o meu site, está aqui minha rede social. Se a gente começar a utilizar essas redes também, esses canais próprios de comunicação, para se relacionar com esses clientes e não somente vender, se a gente usar essas redes para poder resolver problemas, mais uma vez, a gente com certeza vai ter mais êxito na conversão desse cliente também. E aí sim, a gente chega em mídias sociais. Percebam que em 30 minutos aqui que a gente está batendo esse papo, que a gente está conversando, a gente não está falando nada de imagem bonitinha que você vai colocar no Facebook. A gente está tentando entender a ciência do atendimento do cliente, a necessidade do cliente, como que esse cliente mudou, para depois sim a gente chegar nas mídias sociais e colocar essa comunicação.
E o que a gente coloca na mídia social? Se a gente sabe que esse cliente tem um problema, que não é necessariamente a gente forçar o produto para ele, a gente precisa falar coisas que resolvam o problema desse cliente. Se ele tem interesse em determinada região, se para ele o que é importante é a região, por que eu não falo da região além de falar do produto? Não estou dizendo que a gente não deva falar do produto, a gente tem que falar. Mas por que eu não começo nessa carteira durante 6 meses que esse cara tem relacionamento comigo, que ele não sabe se vai comprar ou não vai comprar? Como é o próprio caso que eu citei, eu como cliente, estou interessado em comprar, não estou exatamente no momento de comprar, estou pesquisando opções. Se o corretor entender que o meu problema é um local onde tem fácil acesso ao mar, por que ele não pode se relacionar comigo através desses canais, colocar dicas aqui de eventos relacionados àquele local, atividades que são desenvolvidas ali, coisas que existem naquele bairro, falar dessa localização. Posso me encantar por essa localização. Ou até falar de outra localização que talvez tenha um perfil um pouco semelhante e começar a incentivar esse relacionamento comigo e deixar minha marca sempre em evidência. Aqui está um exemplo que aconteceu em São Paulo, do bairro do Ipiranga, da construtora Gafisa. Ela ia lançar um empreendimento nesse bairro, um bairro extremamente tradicional. Antes de lançar o empreendimento, antes dela só falar, futuro lançamento, tantos dormitórios, ela fez todo um trabalho de engajamento com a microrregião. Ela apresentou o bairro, ela foi pesquisar dicas de cultura, de lazer, de gastronomia, entretenimento, vida noturna, tudo que vocês podem imaginar. Ela criou uma página, ela se relacionou com todo mundo que tem um perfil de empreendimento que ela ia lançar e começou a engajar essas pessoas. Esses dados aqui são orgânicos, né? Quer dizer, não foram patrocinados, tá? Não é uma campanha patrocinada. Ela conseguiu um alcance muito grande sem gastar um centavo de mídia. E hoje nós temos esse poder de fazer a mesma coisa. A gente não está falando de necessidade de fazer um investimento financeiro. Você que é corretor, que trabalha numa região, você conhece essa região. Você tem informações dali que o seu cliente não tem. E se você compartilhar com ele essas informações, com certeza ele vai ganhar muito a sua simpatia, ele vai ganhar muito a sua atenção para quando ele for fazer negócio com você. Região é um exemplo. Comprar um imóvel, vocês sabem disso melhor do que eu, é um processo extremamente complexo. Envolve documentação, financiamento, caixa econômica, ITBI, a BITS, enfim, uma série de coisas, individualização de matrícula, cartório, que às vezes o cliente não sabe como é que é. Se você começa a ensinar para ele como é que é, esse cara vai se sentir muito mais seguro de fazer negócio com você. Fala, pô, esse cara entende, pô, esse cara está falando de uma coisa que ninguém me falou. Eu imaginava que eu ia ter que pagar um ITBI, eu não sabia que existia um imposto quando eu comprar um imóvel. Se você começa a instruir o seu cliente, você vai ganhando a atenção dele, consequentemente, você vai gerando mais êxito, mais resultado. A chance de você converter o curioso, que só queria saber o preço, uma visita onde você vai vender o apartamento, é muito maior. E um outro exemplo são os meetings para corretores de imóveis. Os meetings, né, são aqueles eventos de apresentação do empreendimento, eles acabaram se desvirtuando ao longo do tempo, viraram várias grandes festas, sorteio, premiação, e a gente viu isso acontecer muito. E as pessoas acabaram esquecendo o quê? As pessoas, eu digo, tanto os organizadores, as construtoras, quanto os corretores também que vão participar. Qual que é a função do meeting? É você apresentar o produto. Lembra que a gente falou lá atrás que precisa conhecer o produto? A oportunidade que a gente tem é justamente isso. Já teve casos várias vezes que a gente viu de o corretor vai para o buffet é bom, é um dia que ele vai almoçar, que ele vai ter um churrasco. E esquece a essência da coisa, que é o quê? Apresentar o imóvel. Assim como a gente já viu alguns absurdos da construtora falando, eu não vou fazer o meeting porque eu não tenho verba. Então, como assim você não tem verba? Eu não tenho verba. Mas você quer fazer uma festa do corretor, você quer apresentar o produto? Não tenho verba para apresentar o produto? Como é que você quer que o cara venda? Então, quer dizer, são coisas que estão se desvirtuando ao longo do tempo, que se a gente não se apegar à essência, a chance da gente ter resultado realmente vai ficando difícil. Aí depois não adianta culpar a Dilma, culpar o Temer, porque a gente também tem que fazer o nosso dever de casa. Materiais específicos para corretores de imóveis. Baseado em tudo isso que a gente falou, com todo esse poder das redes sociais, e aí aqui a gente vai entrando um pouco mais em detalhe em mídia social, tem um monte de material que a gente pode fazer, como por exemplo essa questão de educar o cliente, de apresentar para ele dados e informações, e utilizar as redes para isso. Lembra que eu falei no início que lá nos Estados Unidos os corretores eles se enxergam como empresa? É isso daqui. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que se posicionar como uma
entidade que promove segurança para o cliente e não uma pessoa que está tirando dele um dinheiro que ele poderia economizar se ele comprasse direto. Se a gente não se posicionar com conhecimento, com força, com vigor, falar eu estou aqui para poder resolver o seu problema, para que você possa fazer uma transação com segurança, com certeza ele vai continuar correndo da gente e vai querer fazer negócio direto. Por quê? Porque ele não está enxergando o valor daquilo. Por que as pessoas pagam 150 mil reais em uma BMW sem reclamar? Elas enxergam o valor naquilo. Ninguém chega na BMW e fala, não, você não vale isso tudo, vou pagar 20 mil. Não, ele enxerga o valor da marca, o status, a sofisticação. A marca está bem posicionada para esse cliente. E isso é uma das coisas que a gente tem que fazer também para poder ter mais êxito na nossa relação. E aí, falando um pouquinho de imóvel na planta, né? Quando a obra vai acontecendo, a gente tem outras oportunidades que é o quê? De aumentar esse envolvimento, esse engajamento com a microrregião. Quando a gente fala de stand vazio, como é o caso que a gente começou conversando, a gente vê uma série de stands vazios, terrenos, estacionamento, que não é feito simplesmente nada. E a gente tem uma oportunidade incrível de fazer uma série de eventos aqui para poder atrair público, para poder atrair fluxo de gente, que não necessariamente vai custar dinheiro, vai gerar um envolvimento muito grande. Aqui são algumas ações que nós fizemos lá na agência, onde, por exemplo, a gente criou numa obra, num empreendimento popular, Minha Casa Minha Vida, a gente criou uma estação de coleta seletiva e a gente fez uma oficina de reciclagem. Uma coisa extremamente simples, a comunidade do bairro ia até lá, depositar o lixo de uma maneira correta, aprendia como que ela mesma poderia fazer uma horta suspensa com garrafa PET reciclada, enfim. As pessoas começaram a ir até o stand para poder pegar conhecimento, levavam um amigo, levavam um conhecido, alguma visita que estava em casa, gerou movimento no stand e gerou venda. Outro caso, um empreendimento que estava pronto, uma metragem grande e estava com muito estoque, e é um prédio que não tem piscina. Hoje em São Paulo, um prédio que não tem piscina é um prédio muito difícil de se vender, e esse prédio acabou ficando difícil de se vender por isso. Não adianta a gente querer imaginar sempre o mesmo perfil de cliente, que o cara vai chegar até lá, vai ver o que falta. O que a gente fez? Pensando, a gente criou uma exposição de carros antigos, a gente fez contato com alguns autoclubes, cedemos o espaço gratuitamente para que eles fizessem esse evento, a gente até patrocinou um bifezinho para esse dia, e eles fizeram uma exposição, convidaram várias pessoas, as pessoas foram até lá, alto potencial de compra, pessoas mais sênior, numa idade um pouco mais avançada, que não enxergam tanto valor numa área de lazer como piscina. Resultado, vendemos 3 apartamentos em um dia por conta de uma exposição de carros antigos. E uma outra ação foi ceder o terreno para um estacionamento de food truck. Convidamos vários food trucks, falou, tem esse terreno parado aqui, para isso. Gerou um movimento, virou um point da cidade. Tá lá, todo mundo ia até lá, ia comer um lanche e tal, corretor de plantão lá, um stand ligado, aceso, e gerou o movimento que a gente esperava, porque a gente não ficou pensando só em divulgar o produto, mas pensou justamente no engajamento, no envolvimento dessa micro-região. Um outro exemplo são algumas campanhas cooperadas que a gente pode fazer. O que são campanhas cooperadas? São campanhas onde a gente pode se unir a outros setores, a outros segmentos, a outros profissionais, para poder divulgar o bairro. Tá aqui um exemplo que não é do mercado imobiliário, tá? É do Rio de Janeiro. Existe um movimento no Rio que se chama Rio Eu Amo, Eu Cuido. Várias empresas se uniram de segmentos distintos. Então você tem o segmento hoteleiro, você tem o segmento de serviços, você tem o comércio, para poder levantar a bola da cidade. No mercado imobiliário, isso aqui é um oceano azul, é um mar de oportunidades que ninguém ainda executa, ninguém faz. Você, como corretor, você pode fazer um convênio com o restaurante do bairro, com o comércio do bairro e criar uma campanha para poder falar que a Ponta Verde é legal. As pessoas vão resgatar aquele protagonismo, tem aquele orgulho e falar, pô, eu moro na Ponta Verde, a Ponta Verde é legal. E com isso você gerar um movimento onde vai beneficiar todo mundo que participou dessa campanha. E se você se unir com 5 empresas, por exemplo, você está tendo 1/5 do custo que você poderia ter para poder gerar movimento para o seu stand, para poder gerar movimento para o seu comércio. E, voltando a falar um pouquinho de digital, e aí evoluindo para todas as mídias digitais hoje que a gente poderia ou pode exercer, nem todas devem ser utilizadas para todos os imóveis, mas a gente tem Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn, onde a gente pode explorar
bastante a nossa comunicação, nosso relacionamento com esse potencial cliente. Mas, para poder ter uma estratégia digital sólida, o que a gente tem que considerar? População flutuante, ou seja, a pessoa que está naquela região, não necessariamente ela reside naquela região. O mercado imobiliário ele vive de muitos paradigmas, né? Um deles é final de semana, é a época que as pessoas têm, é a hora que as pessoas têm para poder comprar imóvel. Todo mundo sai para comprar imóvel no final de semana, todo mundo acredita nessa verdade, né? Aí o que acontece no final de semana? Panfleto na rua, placa, cavalete, todo mundo no final de semana. Só que você imagina o seguinte, você pode ter um cara que trabalha de segunda a sexta e ele tem interesse em morar do lado do trabalho. E justamente no fim de semana, que é onde você devia pegar esse cara, você não consegue. Por quê? Porque você acha que final de semana é a época de divulgar. Então, considerar essa população flutuante, o horário nobre individual das pessoas e a maneira como a gente posiciona a comunicação para ela, é uma maneira excelente da gente usar a nossa estratégia digital para poder atingir. Outro dado, mobilidade do consumidor. Só 5 minutinhos. Pessoal, só vou atrapalhar um pouquinho o professor. Eu estou indo e queria deixar uma informação para vocês, o seguinte. Hoje, 90%, 80%, 90% dos nossos imóveis são vendidos financiados. Não é verdade? E quem esteve comigo essa semana foi a superintendência do Banco do Brasil. E eu passei para os grupos de vocês, nossos grupos, que o Banco do Brasil continua com a taxa de juros baixíssima e os financiamentos até 90% e um prazo maior. Nós vamos ter uma palestra aqui do Banco do Brasil, professor, e se eu não me engano, dia 14, né? É importante essas informações. Compareçam a essa palestra. Tá bom, pessoal? Eu gostaria de agradecer profundamente a todos vocês. Essa é a turma que é campeã, professor, que estão aqui, estão querendo conhecimento. E parabéns pela sua didática, que está muito interessante e muito fácil de entendê-la. Ok? Pessoal, boa noite, fica com Deus, hein? Bom, vamos lá. Então, continuando, falando da questão da mobilidade do consumidor, da mesma maneira que a gente apresentou os dados que 80% das buscas se iniciam no período noturno, existe um outro dado, que não é do Google, mas é um outro dado que saiu no jornal Valor Econômico, que fala que à noite em casa as pessoas não acessam mais a internet através de computadores. Vocês não ligam o computador em casa à noite, muito provavelmente. Você pega o telefone, você pega o smartphone. Então, se você não tem uma comunicação totalmente voltada para esse aparelhinho que a gente não larga mais, você está perdendo o cliente. O seu site, ele está adaptado para celular? O seu site, ele abre no celular? A comunicação que você faz ela para ser vista no celular? Se você não faz, você precisa mudar imediatamente e considerar isso aqui, porque o cara que está procurando imóvel, que vai comprar de você, a geração Y, os millennials que estão entrando com uma maneira um pouco mais de vigor agora no mercado de consumo de bens de alto valor, essa era digital. Esse é o cara que vai comprar imóvel. E se você não está preparado para poder apresentar o imóvel para ele, sinto muito, você vai sair do mercado. E o cross-media, o que é o cross-media? Como a gente está falando de várias ações, de várias mídias, a gente precisa fazer com que essas mídias elas se complementem. Hoje, muitas vezes a gente vê também esse erro muito comum. A construtora, geralmente, ela dá o material, né? Ou então o corretor vai no site da construtora, pega o material, ele cola no Instagram, ele cola no Facebook, ele cola no YouTube, ele pega o mesmo material e coloca em todos os lugares. E, na verdade, não. Cada mídia ela tem uma maneira de você interagir com o cliente. Façam vídeos, coloquem no YouTube, peguem o recurso de histórias no Instagram, façam pequenos snaps do bairro, publiquem coisas referentes àquela localização com um pouco mais de detalhe, com o link no Facebook. Entendam a dinâmica de cada mídia para que elas se complementem e você mantenha sempre em evidência a sua marca diante desse consumidor. Outro ponto muito interessante, Google AdWords e Remarketing. O que é o Google AdWords? É o famoso link patrocinado, creio que muitos de vocês já estão familiarizados. É quando você compra a palavra no Google, a pessoa digita apartamento Ponta Verde, vai chegar em primeiro lugar o seu resultado antes do outro. E o remarketing, alguém conhece o remarketing aqui? Sim, algumas pessoas. Quem não conhece o remarketing? Bastante gente. Vocês já repararam quando vocês vão em algum site, vão no Google e pesquisam passagem aérea para Rio de Janeiro?
Depois, qualquer lugar na internet que você vai só aparece propaganda de passagem aérea para o Rio de Janeiro. Esse é o remarketing. O remarketing, ele te dá a opção de você reimpactar, o nome já diz, remarketing, reimpactar, fazer o marketing de novo em cima de alguém que demonstrou interesse naquele seu produto. Você consegue colocar a sua marca em grandes sites como Terra, UOL, Climatempo, grandes redes, pagando centavos. O que a gente falou lá atrás, a chance que você tem de competir de igual para igual com uma mega corporação é aqui. Então, através de centavos, custa menos do que os links patrocinados do Google, inclusive, você consegue posicionar a sua marca. Aí vocês pensam na seguinte situação. Curioso, o cliente que só quer saber o preço, que pesquisou na internet, chegou até você. Nem te deu bola no telefone, falou com você correndo, você ficou bravo e não deu papo para ele. Só que se você tem esse recurso aqui ativado, nos próximos 30 dias, onde esse cara for na concorrência, ele vai estar vendo a sua comunicação, ele vai estar vendo a sua marca. Ele vai falar, o corretor Denison está aqui, pô, esse corretor Denison está em tudo quanto é lugar, hein? Onde eu vou ele está no UOL, ele está no Terra, ele está em todos os lugares. E você mantém a comunicação frequente com ele, falando com ele, passando conteúdo, a chance dele voltar até você e visitar o seu stand, não preciso nem falar, que ela aumenta muito, muito mais. Relacionamento gera negócio. É uma outra pesquisa que a gente fez. Para imóveis que são lançados na planta, a partir do dia que esse cara entra pela primeira vez no stand de vendas, até o momento que ele assina o contrato, o imóvel dele é construído, ele recebe as chaves e tem todas as garantias, ele fica num prazo de mais ou menos 45 meses de relacionamento com a construtora, em relacionamento com a pessoa que vendeu. O que isso significa? Significa que dentro desse período você tem 106 oportunidades de falar com esse cara. E o que a gente vê depois que assina um contrato? Quantas vezes a gente fala com o cliente? Nenhuma, zero. Assinou o contrato, acabou. E a gente tem 106 oportunidades que esse cara está totalmente aberto para a nossa comunicação. Qualquer coisa que você falar com o cara durante esse período, ele vai te dar o máximo de atenção. Quantas pessoas esse cara não tem para poder te indicar, para poder comprar o imóvel? Quantas vezes esse cara poderia te recomendar na família, para os amigos, nos colegas de trabalho? Por quê? Porque a gente está preocupado em divulgar 3 dormitórios, uma vaga na garagem, e não está preocupado em resolver problema, não está preocupado em se relacionar com esse cliente. Então, grave muito bem isso daqui, porque relacionamento gera negócio. Exemplos de oportunidades para se comunicar com quem dentro do período pequeno vai desse mês. 45 meses. Ah, desculpa, meses. Então, 45 meses, 106 vezes você se comunicar com o cliente. Não. 45 meses. Mas, boa pergunta. Que tipo de oportunidade, por exemplo, a gente poderia fazer? Esse cara, fatalmente, ele vai ter problemas com documentação, ele vai ter dúvidas sobre repasse, ele vai ter dúvidas sobre visita na obra, não visita na obra. Ele pode visitar a obra? Não pode. O tipo de alvenaria que está sendo usada nessa obra é estrutural ou é alvenaria convencional? Quando eu receber, eu vou poder derrubar uma parede? Não vou poder derrubar uma parede? Olha quanta coisa que ele está demandando de informação, que se você conhece muito bem o produto, você pode dialogar com esse cara, durante todo esse tempo ele vai estar 100% aberto para poder falar contigo. Você pode talvez fazer uma visita na obra com ele e ele vai levar pessoas, a família, familiares, e vai sair dali encantado porque alguém atendeu ele bem e vai sair falando de você espontaneamente, conforme a gente vê muitas vezes na internet. Então a gente está perdendo às vezes muita venda, por quê? Porque a gente esqueceu do cara, a gente não se relacionou. Já vendi, não preciso mais. Já vimos o caso até de pessoa que até que corre do cliente. Ih, não, esse aí não para de falar. Eu sei que apareça um produto, né? Às vezes fica com medo, né? E o que eu acho bacana, às vezes, já aconteceu algumas vezes comigo, é que a relação com o cliente, ela acontece de uma forma tão natural, tão espontânea, e muitas vezes aquele cliente acaba não fechando o imóvel com o corretor. Mas a relação foi tão verdadeira que às vezes o cliente liga, dá uma satisfação e ele diz, mas eu comprei uma lembrancinha para você, vamos tomar um café? Eu acho que essa relação, por isso que eu brinco assim, eu não tenho mais aquele sentimento do vender o imóvel. Eu acho que o meu sentimento é muito mais solucionabilidade. Você realmente se mostrar disposto a ajudar. E não simplesmente, eu acho que muita gente só pensando na comissão, mas a comissão é uma consequência final. Exato, exatamente. Mas bacana é essa imagem, a credibilidade, que você realmente está disposto a ajudar.
Então, eu acho que isso faz a diferença. E não necessariamente aquele cara vai comprar com você, mas só o que você conseguiu deixar, a imagem que você conseguiu deixar, ele cara vai lhe indicar para não sei quantas pessoas. Com certeza. Com certeza. Relacionamento é um dos grandes impulsionadores aqui, uma das grandes oportunidades que a gente tem. E, chegando aqui na parte final, para a gente poder bater esse papo, continuar quebrando alguns velhos paradigmas. Televisão, todo mundo sentado vendo a novela, acabou. A gente tem o YouTube, a gente tem Netflix, a gente tem uma série de outras mídias, de outras ações aqui que as pessoas estão lá. As pessoas não estão aqui, elas estão lá. Inclusive, quando estão aqui, elas também estão aqui. É o fenômeno da múltipla tela que a gente fala. As pessoas assistem a novela assim, ó. A televisão está lá, a pessoa está aqui, com a cara no telefone. Agora, Bruno, é o seguinte, fazendo um parênteses, eu lembro que a Débora falou do voto de milênio sobre a exclusividade, né? E a gente tem debatido demasiadamente. Tanto é que acho que a gente fez agora para Recife, para ver Brasil e Portugal, e aí contou todo mundo, né? Infelizmente as pessoas ainda são muito acomodadas, né? E a palestra foi fantástica, porque veio uma pessoa, veio 3 personagens de Portugal dar uma palestra de como você fazer negócios, veio ali em Recife, e tem pessoas que saem daqui e vai para Portugal, para uma palestra de cada 8 mil reais, aí te achou 50 reais de combustível. E assim, aí eu me lembro que a Débora falou sobre a questão da exclusividade, né? E a gente vai ficar 10 anos, 20 anos, 30 anos, e a gente não vai implantar, porque cada um de nós não toma em si a decisão. Então assim, como é que eu vejo muito a corretagem? É que as pessoas, nós corretores de imóveis, nós internamente somos vendedores, não somos empresários. Então, na medida em que a gente se travestir de um papel de executivo, e quando você vai para outros mercados lá fora, as pessoas se vestem como executivo, as senhoras se comportam como executivo nos eventos, os trajes são magníficos. Eu fico assim, você olha para aquela senhora, ela não parece uma corretora de imóveis, ela parece a presidenta de uma instituição internacional, macro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, assim, enquanto a gente não se tornar um executivo, um profissional de vendas, os contratos vão ser esquecidos, não vão ser renovados. É a maneira como você se posiciona, exatamente isso. Exatamente isso. A maneira como você se posiciona, ela fala muito sobre você. E quanto mais antenado você se demonstra, quanto mais conhecimento você tem, quanto mais você auxilia aquele profissional, com certeza você vai tendo mais êxito com ele. Aí, em relação ao comentário do Val e o comentário da Alessandra. Hoje nós temos aqui em Alagoas o que ela falou, primeiro no assunto que ela falou, a nossa expressão corporal para com o nosso futuro cliente. Quando a gente senta com ele percebe na gente que nós estamos mais preocupados em fazer a venda rapidamente, sem querer ajudá-lo. Podemos até, pelo acidente, fazer a venda e não receber um presentinho, como a colega falou. Acho que na questão da venda, ainda é muito importante, mesmo que não se faça a venda, marcarmos a nossa presença com o nosso cliente, recebendo um presentinho, porque a venda é futura. Sim, com certeza. Então estaremos investindo. Então, entre a nossa apresentação, vamos considerar Maceió uma cidade bastante quente, em volta com o Eval. Evidentemente, o corretor de imóveis, o executivo de venda, o empresário que resolve o problema, né? O empresário é para resolver problemas, né? Então ele anda na obra, ele visita a obra, ele está subindo e descendo na obra. Acho que na nossa cidade, ele deveria dar uma relaxada em relação aos seus trajes, né? E se travestir, como é Paulo, se travestir de expressão corporal voltada para o atendimento daquele cliente querendo ajudá-lo. O que você sugere? Eu acho que tudo é referente ao público que você está atendendo, a maneira como você interage com o seu interlocutor. Você trabalhar de terno e gravata e atender talvez um cliente que é jovem baladeiro, talvez você vai criar um distanciamento dele. Não quer dizer que você não tem que ter uma identidade própria, que você tem que se moldar somente com o cliente, mas você saber manter um equilíbrio e entender cada situação, cada momento, isso mostra para ele até que você é adaptável a cada situação. Você vai numa obra, você não vai numa obra com um sapato caríssimo, todo engraxado, você vai com uma roupa, um esporte fino, calça jeans, calça camisa social, sem problema.
você saber entender qual é a situação, qual é o perfil do seu cliente e se preparar para ele é melhor. Posicionamento, para quem você vende, qual é o público que você atende? Não dá para negociar tudo. Eu coloco uma área rural, não sei nem como é que funciona. Exato, exatamente. Então, se você tem, eu trabalho com área residencial, alto padrão, de médio a alto padrão, eu trabalho para esse público X. Uma coisa simples, mostra a tua rotina, mostra qual é a academia que você frequenta. Você começa a agregar valor, porque o cara está comprando porque você agregou valor a ele. A sua imagem, o carro que você está dirigindo, não é nada, mas o cara compra a ideia que compra alto padrão, gosta de uma pessoa que gosta de um bom vinho. Exatamente, exatamente. Então, você vai agregando. Exatamente. E o cara ainda vai ter vergonha de querer negociar a sua comissão. É isso, é isso. É isso mesmo. Mas é verdade. O cara vai É verdade. É, ele compra igual. Bom, gente, outros paradigmas aí que a gente vai quebrando. Folheteria, talvez a gente está fazendo aquela ação, panfletagem, o farol está pegando todo mundo, todos os perfis, né? O cara que está trabalhando, o cara que é executivo, o cara que é pobre, que é aí, comunicação direcionada. Então, a gente tem outras maneiras. O que a gente estava falando lá atrás de engajamento, é a mesma ação numa outra plataforma. A necessidade do consumidor, ela não mudou, é entretenimento audiovisual. Aqui é a mesma coisa, a necessidade por informação, o tipo de informação é o mesmo, o que muda é o quê? A plataforma, a maneira como você disponibiliza. Uma outra coisa muito interessante que a gente ainda vê acontecendo. Ainda tem isso aí? Ainda tem. Ainda tem. Eu acho um absurdo. E o que eu acho mais absurdo, além de ser uma coisa desumana, uma coisa que custa caro, e você tem hoje, por exemplo, GPS. Quem você conhece que anda na rua seguindo por placas, assim, é ali. Não, o cara bota no GPS e ele olha pro GPS. Então você tem. Waze, pelo menos patrocina. Pois é, vai no Waze. E isso aqui, o que você gasta para poder fazer um dia disso daqui, você fica o mês inteiro no Waze, pegando a pessoa de uma maneira muito mais eficaz. E o Waze é interessante porque você tem uma série de recursos aqui que você interage com o aplicativo, com o dispositivo, que é muito legal. Você pode determinar a exibição do seu anúncio de acordo com a localidade, de acordo com faixas de horário. Então você pega uma via, por exemplo, tem muito trânsito, o pessoal saindo da Ponta Verde para poder ir para o centro, você coloca a sua comunicação só no fim do dia. O cara está voltando do trabalho, o trânsito está pesado, na hora que está tudo vermelhinho lá no Waze, aparece sua propaganda, o trânsito hoje está pesado, né? Já pensou em morar aqui? A maneira como você interage com ele é melhor do que você colocar uma seta decorado 85 metros. O que é decorado 85? O que é isso? Entendeu? Você começa a interagir de uma outra maneira. Tem uma campanha muito legal da Hyundai que ela fez no Waze, ele consegue detectar até a desaceleração do carro. Eles pegaram uma via de São Paulo, um bairro Vila Madalena, um bairro que tem muita ladeira, e colocou, toda vez que ele detectava a desaceleração do carro, aparecia. Está precisando de um carro mais forte, novo Hyundai. É muito bom. E quanto que custa isso aqui? Centavos, entendeu? A gente está falando de um curso que qualquer corretor pode fazer, qualquer um pode fazer. A gente não precisa de ser uma mega corporação. Professor, E para você se cadastrar, a sair esse anúncio no Waze é através de quê? Para o aplicativo? tem um site que é biz.waze.com. Aí ele abre uma página para você poder criar um perfil de anunciante. Você coloca as informações, é tudo muito fácil. É igual você criar um Facebook, você chega lá e coloca. Eu não conheço até hoje, olha, eu trabalho no mercado imobiliário há muitos anos, com marketing, e eu não conheço até hoje um único corretor que fez uma propaganda no Waze. Mas embora, quando voltei no Conecta, eu fiz uma pesquisa. Como é que seria? Como Maceió é uma cidade muito pequena, não seria interessante, porque boa parte das pessoas não tem o hábito de usar o Waze. Porque aqui, como é pequeno, a Ponta Verde você estrategicamente agora. Para o mês de dezembro, que vem muita gente de fora, talvez temporada seja interessante. Mas para quem é local aqui é difícil perder. É diferente de São Paulo. É uma cidade maior, né? Mas são situações que você tem que ir entendendo como a pessoa interage com a cidade, como pode, por exemplo, tem Juiz de Fora, uma cidade perto da minha cidade natal, também você conhece lá?
Fábrica de Gelado também é uma cidade pequena, não é uma cidade grande, já está grandinha, né? Mas as pessoas também não usam o GPS tanto, mas o pessoal usa o quê? Para fugir da blitz. Então bebe cervejinha no final de semana e tem as propagandas lá. E você tem propaganda inclusive de Uber, de sistemas de, enfim, várias outras coisas. E para finalizar, pessoal, a gente nessa conversa toda de mídia... Para finalizar, vai começar agora com perguntar. Vamos lá. Para finalizar a primeira parte da apresentação, independente de todas essas tecnologias, de todas essas mídias, jamais deixem de investir na melhor mídia do mercado imobiliário, que nunca deixou de ser, nunca deixou de existir, que é a única mídia que tem o poder de pegar a tecnologia, integrar com todas as ações que a gente falou, de humanizar essa conversa, de olhar no olho do cliente, de entender a angústia dele, entender a dúvida que é o corretor de imóveis. Essa é a melhor mídia e essa, se você for analisar e entender que mídia significa meio pelo qual você passa a sua mensagem, não existe nem nunca vai existir nenhuma mídia melhor do que essa. É isso aí, gente. Obrigado pela disposição. Eu queria dizer que todas essas ações aqui, muitas outras, né, tá no meu livro, alguns de vocês já conhecem aí, o Denison trouxe alguns aqui. Alguém aqui está sem vender imóvel há mais de um mês? Você está sem vender imóvel há mais de um mês? Alguém mais? Tem bastante. Há mais de 2 meses. Há mais de 2 meses tem alguém sem vender imóvel? Mais de 2 meses ninguém. Muitos também. Tá, vou trocar minha pergunta então. Alguém aqui não tem Facebook? Ainda? Acho que não é nem Facebook, fanpage. Alguém não tem fanpage? Boa pergunta. Para você? Eu curti. Gente, estou à disposição para perguntas aí. Vamos bater um papo agora, estou à disposição de vocês. Denison, meu amigo, tem aqui ó, bastante. Eu vou comprar até um chaveiro. Vou comprar ela. Chaveiro. Porque também vai ser interessante para ela. Ela está investindo agora. Eu vou fazer uma pergunta para você. Vamos lá, cadê? Quem tá perguntando? Quem fazer uma pergunta? Aceita o 10 filme? Rick, pode evaporar aí. Fala, negão. E aí? Pode evaporar aí, fica aí embaixo. Qual é o valor dele aí? Falou. 29,90. Pessoal, eu queria fazer uma pergunta aqui. Ao professor, que eu acho que é de interesse de todo mundo. É o seguinte. Meu posicionamento, tá? O que eu tenho visto assim? Quando eu entrei na corretagem, a gente tinha as construtoras como parceiras, né, do corretor de imóveis, e elas tinham no corretor de imóveis, né, o seu cartão postal, o seu cartão de visita. Eram nós que impulsionávamos as vendas das construtoras. Com a advento do marketing digital e o poder de fogo que elas têm, de dinheiro e de contratar até empresas de fora, porque aqui em Maceió algumas empresas trazem uma empresa de marketing digital e colocam dentro das suas construtoras para a geração de leads, e a gente não sabe onde esses leads vão parar. E eu pergunto para eles, né, para que vocês estão gerando leads? Para quem? Para vocês mesmos? Por quê? Porque, olha, se nós somos, eles são a cadeia produtivas, né? E nós somos a pessoa que distribui essa produção. E aí, isso me incomoda sobremaneira e, infelizmente, às vezes, a gente não tem a adesão dos colegas, porque os colegas, quando você faz um protesto, em vez de ficarem do seu lado como uma pessoa que está defendendo a categoria, olha para você como um chatinho. Então, eu acho que se a gente não levantar uma bandeira e partir para uma negociação, porque isso é uma coisa que você não pode impor à construtora, mas você pode negociar. Você pode reivindicar através de um grupo,
através de uma associação, através de um clube de colegas, porque não é função, vamos dizer assim, institucional do CRES, está brigando com construtora, digamos assim. Mas veja bem, o que é que eu quero dizer para você? Quando você fala que o stand de vendas está vazio, e eu acho que a função de levar o cliente para o stand de vendas não é do corretor, e a construtora inverte o papel, joga o corretor no stand de vendas, e muitas vezes o cliente não aparece, aí ele diz assim: ah, eu botei a Alessandra para avaliar, e a Alessandra vendeu um imóvel e não sei que os corretores autônomos venderam 20. Se a Alessandra às vezes for imobiliária, por exemplo, ah, eu botei o Maival no stand de vendas, o Maival vendeu 2 imóveis, os corretores autônomos venderam 30. Lógico, nós temos 4.000 corretores na rua, você tem uma imobiliária com 8 corretores, prende 2, 3 no stand, aquela empresa não faz o marketing para o stand, como você citou, um carro, alguma coisa que atraia o cliente para o stand de vendas, e o profissional que paga o preço de estar lá, aqui em São Paulo agora é chamado de segurança do stand, não é mais nem corretor do stand, né? É segurança do stand. Então eu queria saber se você, pela sua experiência, a minha concepção está certa, em que nós devemos, de uma maneira harmoniosa e civilizada, negociar isso com as construtoras, de que elas parem de concorrer com o corretor. Porque, por exemplo, eu pego um produto, como eu vejo a Alessandra faz muita mídia paga, programada, de construtores, eu também faço, e alguns colegas fazem, mas na verdade nós não temos a exclusividade desses produtos. E muitas vezes, tipo, o vizinho do Igor vê a propaganda da Alessandra Pervaz e diz: ó, eu vi na fanpage da Alessandra o Smart 70, achei massa, não sei o que, vai lá comprar para mim. Então eu me sinto às vezes a gente fazendo papel de bobo na corte, investindo em mídia de construtoras que não tem a fidelidade ao corretor. E aí aquele cliente que vê a minha mídia, porque se eu tenho, por exemplo, teve um produto que eu impulsionei que deu 30 mil visualizações, e eu não consegui converter nenhum cliente, eu acho que esse cliente, e os produtos foram vendidos, eu fui notificado que os produtos foram vendidos, então esse cliente, ele migrou para outros corretores do mercado, entendeu? Então assim, eu acho que nós corretores de Alagoas, não sei como são as outras praças, mas eu me recuso a esse papel da gente continuar trabalhando sem ter uma contrapartida das construtoras, entendeu? Na verdade, a gente fica trabalhando de graça para elas, fazendo mídia, pagando, impulsionando, e retorno vai, os nossos retornos, pelo menos os meus, quase 100% é baseado em relacionamentos, não em mídia digital, em marketing digital, entendeu? Não, um comentário só. Eu concordo em 90% do que o senhor disse. Eu acho que esse mercado em si, ele acabou ficando muito desunido. As pessoas elas estão se vendo muito como concorrentes e não como parceiras, ao contrário do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, como a gente tinha comentado no início. Porém, por outro lado, eu acompanho muito essas empresas por dentro, tanto construtora, tanto quanto imobiliária, quanto corretoras. Eu escuto muitas angústias de cada um desses lados. Eu tento sempre refletir de uma maneira, sem tomar partido, mas entender o que cada um deles tem de problema, assim, para poder colocar. É uma opinião pessoal, não estou falando como ciência, como marketing, a maneira como eu enxergo. Eu acho que os papéis eles acabaram se confundindo no meio do tempo. Eu acho que a construtora constrói, o corretor vende. Imobiliária, ela representa intermediação e, enfim, de uma maneira um pouco maior e agencia essas coisas. O papel da construtora, nesse caso, além de construir, eu acho que tem que ser de dar condições para que os outros profissionais façam o seu papel. Nesse ponto eu concordo. E não ela, talvez, querer pegar para poder fazer para si. Porém, por que as construtoras hoje estão formando muitas houses? Por que elas estão pegando muitos desses leads, que inclusive até os próprios corretores geram e acabam caindo para a construtora e ela vai trabalhando? Eu sinto hoje que elas estão ficando um pouco reféns, assim, se sentindo um pouco injustiçadas, até dessa falta não vou dizer de proatividade, mas desse comportamento como o corretor tem tido. Então, eu acho que cada uma das partes, eu acho que pode refletir um pouquinho na sua parcela de culpa, por que a gente chegou até aqui. Eu acho que se a gente talvez der uns 2 passos para trás, cada um com o seu quadrado olhando, eu acho que
tende a gerar uma união de novo. Eu acho que as construtoras elas poderiam fazer de uma outra maneira, os corretores também poderiam começar a entender um pouquinho melhor, ele trabalhar mais no sentido de, a construtora ela tem um produto dela, ela vai gerar mídia para o produto dela, que é aquele que ela construiu que ela tem que vender, o negócio dela depende daquilo. O corretor trabalhando mais esse papel de resolver o problema, trabalhando para o cliente, não para o construtor, para o construtora, eu acho que a equação tende a chegar a um denominador comum, a conta pode fechar um pouco melhor. Eu já visualizo da seguinte maneira. Eu acho que o maior, eu acho que o diálogo, o que você está sugerindo, de total relevância, mas eu acho que o maior boicote que a gente pode fazer a uma construtora é simplesmente não oferecendo o produto dela como prioridade. Por quê? Porque não adianta você ficar batendo cabeça com um construtor que não quer ser seu parceiro. Então, e outro detalhe, quando eu vejo construtoras e esses eventos, por exemplo, como você falou, de lançamentos com jantares, eu não vou. Simplesmente não vou. Porque se vai fazer um lançamento, eu quero detalhes técnicos. Eu quero saber realmente o universo do produto, como é que vai ser o processo da campanha. E simplesmente eu vejo muitos colegas que vão para esses eventos simplesmente para beber, para comer. Enfim, eu estou disposta a fazer negócio. Outro detalhe também, eu acho que a gente já vem... Você bate muito na questão da exclusividade, da exclusividade, da exclusividade. E em 2011, quando eu saí da Zampieri, eu cuidava do marketing de lá, e eu vim com a ideia, eu vou abrir um escritório imobiliário, que não será imobiliário, vai ser um balcão de negócios. Balcão de negócios que todo mundo vai estar aberto para fazer parceria, e o foco do meu negócio é digital. E eu já tinha essa ideia, esse start, eu quero trabalhar com negócio digital. E por que muitas vezes o marketing digital não dá certo? Pô, o cara faz uma pergunta para você na fanpage, você demora 2 dias para responder, você quer ter resultado? Você falou exatamente uma coisa no Conecta, o cliente está geralmente em horário noturno. Engraçado, eu tenho insônia. Eu respondo na madrugada, quando o cara acha que todo mundo está dormindo, eu estou lá respondendo. Isso gera relacionamento. Investir em marketing digital. Eu não tenho placa de nenhum lançamento. Nunca tive. Mas por que a coisa dá certo? Eu abraço determinados empreendimentos. Então, num empreendimento, a gente consegue ter um VGV. E muitas vezes o que é que acabam gerando o burburinho das imobiliárias? Porque vê uma corretora vender não sei quantas unidades daquele empreendimento. Então, não fiquem muito se apegando à ideia, invistam em marketing digital. Faça um bom funil de venda e todo mundo vai ganhar dinheiro. Até porque um escritório autônomo não consegue atender Maceió inteiro. Então, tenham muito claro para quem vocês pretendem trabalhar. Vocês sabendo para quem vocês querem trabalhar, os resultados vão acontecer. Seja um especialista em loteamento. Tem gente que não sabe trabalhar loteamento direito. Por quê? Porque eu gosto de trabalhar apartamento. Eu gosto da Ponta Verde, eu gosto do Beira-Mar, eu gosto de estar com esse pessoal. Pô, tem gente para trabalhar loteamento, tem gente para trabalhar área rural, tem gente para trabalhar uma série de segmentos aí, e sejam muito bons. Porque quem é bom, todo mundo tem espaço. Deixa eu Só, por favor, E outro detalhe, como eu não sou imobiliária, eu não trabalho a exclusividade. Por que eu não trabalho a exclusividade? Eu optei por não trabalhar a exclusividade. Porque hoje, eu digo simplesmente para o meu cliente, e o engraçado é que todo cliente que chega lá no escritório acha que eu vou vender o imóvel em 60 dias, né? Mas assim, é aquela coisa, o bom preço, a boa avaliação que conta também. Imagem, aquela fotografia,
andem com uma câmera, pelo menos grangular, para fazer umas fotos bacanas. Sanitário aberto em banheiro, pelo amor de Deus, papel higiênico. O cara não quer ver isso. Só detalhe, gente, na internet está cheio de coisa, informação de... São coisas que eu olho assim particularmente, e não é por ser da área de comunicação, mas é que são bizarras. Você fazer o vídeo, tem coisa mais chata do que visualizar o cara andando com aquele toque, o celular fazendo isso. Compra um estabilizador. Não custa nada, na internet você compra um estabilizador, uma grangular você compra na internet a R$100. Invista no seu negócio, vocês são o negócio de vocês. Mas quando eu falo dessa possibilidade, é porque assim, eu venho há muito tempo, um grupo de colegas conversando, porque é o seguinte, a nossa profissão é regulamentada pela lei 6.530. Mas nós, às vezes, regulamentamos a lei. E aí, gente, assim, desculpe ser chato, mas é porque isso é uma coisa muito séria. O que acontece, por exemplo? É até triste e lamentável quando a gente pega que o cliente passa e deixa o mesmo produto em 3, 4, 5 imobiliárias. E cada um está com um preço diferente. E cada cliente tem um relacionamento diferente com aquele vendedor. Às vezes ele é mais simpático com um, mais simpático com o outro. E aí ele dá um preço para um, dá um preço para outro. Então, assim, o que nós temos que fazer, Alessandro, eu acho, nesse mercado nosso, é que, assim como o advogado, ele não faz negócio com nenhum cliente sem um contrato. Quando você entra no escritório do advogado, a primeira coisa que ele faz é puxar um contrato e mandar você assinar e perguntar como é que você pode pagar. Tá aqui um advogado do meu lado. Porque eu tenho N contratos com advogados de defesa de clientes meio que eu contrato para defender meus clientes, ou de comissões que eu não recebo. Nenhuma comissão que eu não recebo eu não ajuizo. Todas sem exceção eu ajuizo e recebo todas via judicial. Eu não perco nenhuma comissão, por questão de respeito à minha profissão. Então, assim, eu acho que não é o Cresce, não é o sindicato, não é ninguém. Quem vai regular esse mercado, porque eu estudo outros mercados de outros países, e quem regulou os mercados foram os próprios profissionais, quando se recusaram a pegar um produto para vender e ele não tinha exclusividade daquele produto. Então, assim, o que eu venho tentando conscientizar a nossa comunidade de corretores de imóveis já que a construtora não quer dar exclusividade, que o imóvel de terceiros, a gente batalhe. Por quê? Porque isso vai fazer com que você conversou no começo aqui, que você pode ter, eu posso ser parceiro de todo mundo aqui em um produto, né? Eu posso ser parceiro de todo mundo em um produto. A lei pode estar com um produto no beira-mar e o mercado todinho vai se dirigir a ela. Mas se você pega, eu coloco um produto, como a gente está lá com o Barra Mar, que é uma opção do Igor, certo? Mas se o Igor não tivesse a exclusividade, pela mídia que a gente já fez desse Barra Mar, a gente já impulsionou no Instagram, no Facebook, não sei onde, já tinha outros corretores vendidos, porque já bateram a porta, já foram atrás, não sei o que, mas a gente tem a exclusividade, entendeu? Então, assim, você obriga o mercado a dizer assim, não, eu vou fazer uma parceria com o cadastro lá dos Estados Unidos, né? Então, a tal da lista. Então, é o seguinte, é isso que a gente precisa fazer, se recusar a não ter um respeito pelo vendedor. Olha, eu vou trazer um produto para você, lá na imobiliária é assim. Às vezes a própria imobiliária, eu digo isso porque eu fui de imobiliária, não dá o feedback para um cara que lhe deu a credibilidade da exclusividade. Porque eu acho que eu sou a lógica inversa. Qual é a lógica inversa? A gente tem que dar feedback para um cara que foi lá no teu escritório e disse assim, eu quero colocar isso em meu imóvel para vender. Sendo que a gente está tão focado na captura do lead. Cara, se o cara levou, você detém a maior força. Porque através você só captura lead se você anunciar. Por quê? Porque você tem a opção. Se eu tenho uma opção, eu estou literalmente com a chave. Mas você tem que ver que existem outros aspectos por trás da exclusividade. Vamos lá. Segurança jurídica, garantia do seu salário, porque se você tem 10 produtos com exclusividade, gente, a média são 10 produtos, para você se manter no ano todo. Agora mesmo a gente está com um colega nosso, está em Miami passeando, que o imóvel mais barato que ele vendeu foi R$8 milhões, e ele só tinha 8 imóveis
na mão dele. Ele não tinha mais do que 8. Mas ele passou um ano para vender esses 8 imóveis. Mas dos 8 imóveis que ele tinha, o mais barato custava 8 milhões de reais. Certo? Então ele vendeu os imóveis, está de manhã, passeando, para ficar lá até janeiro. Mas em relação a essa questão, existe um assunto muito importante, é rapidinho. O assunto que você comentou, você tem razão, como disse o Bruno. Mas ela falou no assunto em relação ao comparecimento do corretor de imóveis no lançamento daquele que não respeita o colega corretor. Nós tivemos recentemente um lançamento aqui de uma construtora e você falou muito bem que quando nós fomos lá, ele passou um e-mail para nós, eu fui para lá. Quando chegamos lá, a gente observou que os profissionais que vendem não apareceram lá. E a construtora dele está descendo ladeira abaixo justamente por falta de desrespeito a ele, o corretor de imóveis. Então, a resposta maior ainda é como você falou, é se tornar uma profissional de sucesso e não ir para a recepção deste construtor. O prejuízo é muito grande. Recentemente, uma construtora lançou aqui um prédio muito bem localizado, o Hugo da Colil. E aí eu pensando, mas que diabo é que o Hugo foi buscar esse nome desse prédio? E aí eu fui dar num vilarejo lá na Espanha, onde nasceu o Salvador Dalí. Aí, na pesquisa, encontrei o nome encontrei o seu nome da rua do meu colega. Que diabo é isso aqui? Tu viu um susto, meia noite, eu liguei pro Willis. Eu, no acidente de pergunta aqui, encontrei o nome da Alice do Bervalho. Então, você estava lá? Não foi, evidentemente, estou brincando, você estava lá. E achei interessante essa estadia sua lá no AdWords. É isso? No AdWords. E também alguns profissionais de destaque, também achei interessante, respondendo a sua questão, no lançamento desse construtor, que por sinal não respeita ninguém, nem se respeita, não tinha ninguém. E o produto dele não vai ser vendido. Eu acho que a melhor resposta, quando você é um profissional que você se respeita, que você dá um retorno para o cliente, ele lhe procura para dar o imóvel, não dá o outro. Aquele que dá a duas, três pessoas, aquele ali não conta. O que conta é aquele que lhe dá o imóvel porque você se destacou. E a resposta à altura do mercado imobiliário, sim, tem que ser a gente não aparecer no café da manhã desse cara. Para deixar só ir aqueles caras que querem comer. Eu geralmente não gosto de salgadinho, eu não vou. Pessoal, rapidinho, só para corroborar com o Marval, sobre o que ele falou sobre exclusividade, que é um assunto bem delicado. Tá? Aconteceram 2 exemplos comigo essa semana, um deles inclusive hoje. Tá? Uma cliente, inclusive amiga, Sigo, quero vender minha casa porque minha mãe morreu, morei meu pai e minha irmã, e pelo assunto que a gente já sabe. Valor completamente fora de preço. Ah, mas a imobiliária tal avaliou por esse preço, botou uma placa aqui. Tudo bem, não tem problema. Nesse preço a gente não dá para trabalhar porque, inclusive, eu querendo exclusividade. E o pai dela, não, de jeito nenhum não dou porque demora a vender, quanto mais gente souber, melhor. Tudo bem. Passado 3 meses eu ligo para ela, é minha amiga de colégio. Fulana, vendeu a casa? Não, vendeu não. Alguma ligação? Nenhuma. Algum cliente foi levado aí pela imobiliária? Nenhum. Eu digo, tem alguma coisa errada, não tem? Tem. Ele quer vender sua casa? Quero. Marquei um café com ela, sentei com ela, fiz uma avaliação de mercado da casa. Digo, o preço da sua casa é esse. Ah, não, por esse preço eu não vendo não. Digo, por outro preço não vai vender. Conversei com ela, reuni o pai dela, a irmã, pegamos a exclusividade, a casa está à venda, estamos indo botar a placa amanhã. Queria me dar a exclusividade em 30 dias, eu também não trabalho assim. E quando a gente começar a maturar o imóvel, apareceu para vender. A gente sabe que é dessa forma. Tá? Isso é uma situação. A outra, um amigo meu separou-se da mulher, há 1 ano e meio a casa para vender, condomínio fechado, fora de preço. Deus e o mundo está sabendo da casa. Não, porque tem vários corretores e tal. Quando eu falei da exclusividade ontem no telefone com a ex-esposa dele, ainda tão brigada, aquela coisa toda. Sentei para tomar café com ela hoje e ela fez: Igor, você tocou num assunto muito delicado. Eu digo, é uma coisa do casamento. Ela fez: não, exclusividade.
olhe, e abaixou a cabeça e depois de 5 minutos de conversa com ela, ela deu exclusividade. Tá? Por um argumento bem simples, que a gente muitas vezes não utiliza. Ah, mas se todo mundo souber, vende mais rápido. Eu digo, mas infelizmente eu não posso trabalhar a venda na sua casa. Por quê? Porque você não está dando credibilidade a mim. Então você não precisa de mim. E aliás, você não pode me cobrar nada. A partir do momento que eu tenho um contrato de exclusividade, você pode me cobrar um relatório semanal e eu vou te passar. Quantidade de visitas, se está no preço certo. Agora, se você não me dá exclusividade, você vai me cobrar como? Está um ano para vender um imóvel. Alguma coisa errada tem. E a gente está conseguindo exclusividade dessa forma, jogando aberto com o cliente, sem arrudeio nenhum. A forma de vender é essa, no preço certo, na exclusividade, porque a gente vai trabalhar o seu imóvel. E você vai poder me cobrar, entendeu? Pessoal, eu queria pedir para tirar uma foto com vocês. Posso tirar uma foto com vocês? Não tem mais pergunta não, é? Vou continuar, senão vai com a gente embora. Fica reclamando por e-mail. Fazer uma foto bem bonita aí. Vamos por de vida, daí a gente tira as dúvidas. Tá todo mundo aparecendo? Melhor não? Se passar de todo mundo, melhor invertir, não? Eu fiquei. Vamos, levanta a mão, pessoal. Faz um bumerangue, vai, parece todo mundo levantando o dedo. Pessoal, deixa eu vir pra cá, faz um bumerangue. Pode ser. Os mais novos deveriam sentar. É, porque tem gente embaixo. Vai ser bumerangue ou foto? Bota o bumerangue, rapaz. Se você quiser ver com essa pessoa. Bruno essa. A nossa gente do Valfrido também. Não, o meu vai crescer. Bruno leva. Não é assim não, pastor. Meu Deus do céu, cadê Você tá mais da lua, tá assim, a gente se Já foi. Fechou. Pega na sua mão, dá só. Pega na sua mão. E a parceria dessa. Mochila lá, Roberto Cettódio, tem que ter uma segurança. Eu sei.
E aí, é uma viagem E o dinheiro lá no que ele pega? Não sei se você conhece o Henrique Maria. Aí ele falou que vai aprovar. Esse é o lampião. Já tá lá de coisa boa, né? Mataram ele, não Aí questionando para tentar.